Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Sabe, irmãos, Deus quer nos despertar do nosso sono espiritual, que muitas vezes nós vivemos, não é? E nós entendermos que existe uma realidade presente que ela está dia a dia diante de nós. A impressão que nós temos é muitas vezes que os problemas acontecem com as outras pessoas, doenças acontecem com outras pessoas, morte acontece com outras pessoas. Eu sou imune, mas não, todos nós estamos sujeitos, né? Bom, a palavra de Deus então fala em Mateus 1,18: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu só quero explicar. Naquela época, quando eles ficavam noivos, né, não tinha esse negócio de namoro, noivado e casamento que nem tem hoje. Então, quando a pessoa estava já noiva, ela já tinha relacionamento, mas no caso de José e Maria, ele não tinha tido relações com ela ainda. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então você imagina José, noivo de Maria, prestes a se casar, já considerada sua esposa, e ela de repente aparece grávida, não é? Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Até aqui. Amados, nós acabamos de ler aqui então a história do nascimento do Senhor Jesus. E nessa história do nascimento do Senhor Jesus, Maria, ela recebe a semente, né? Ao invés de receber a semente de José, ela recebe a semente do Espírito Santo. Então, ela gera a Jesus, e Jesus então, ele nasce de uma semente incorruptível. Por quê? Porque ele não traz na sua natureza a natureza do homem Adão, ele traz a natureza do Espírito Santo. Então ele recebe, ela é engravida de uma semente incorruptível. Jesus nasce dessa maneira, diferente de nós, que nascemos de uma semente corruptível. Por quê? Por causa da queda do homem. Então nós nascemos dessa semente corruptível. E para que nós possamos então recuperar essa incorruptibilidade, nós precisamos de algo, precisamos morrer e nascer novamente. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui é o plano de salvação de Deus para nós. E nós precisamos entender isso, que tem muito a ver com tudo que nós vamos falar aqui nessa noite. Por exemplo, aquela história de Nicodemos, quando Nicodemos se apresenta diante de Jesus e pergunta, parafraseando a fala dele, diz: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele diz: você precisa nascer de novo. E ele diz assim: mas como eu posso nascer de novo sendo já adulto? Como eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus diz uma palavra interessante que reflete isso que nós estamos falando. Ele diz: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então ele estava exatamente falando que quem nasce de uma semente pelo Espírito, ele se torna uma pessoa espiritual. E isso remete lá à queda do homem, quando o homem pecou e foi separado de Deus. E a comunhão que nós temos com Deus, ela se dá pelo Espírito. Então o homem perdeu essa condição e ficou afastado de Deus. Então, para que o homem retornasse a Deus, foi preciso
que a obra de Cristo fosse feita na cruz, e através da fé em Cristo Jesus, o homem pudesse então voltar a ter a salvação em sua vida. Mas vamos voltar um pouquinho a Jesus, para nós entendermos isso melhor. Em Jesus nós temos toda a revelação de Deus para a humanidade. Toda a revelação de Deus está em Jesus. E quando nós dizemos está em Jesus, nós dizemos está na palavra de Deus, porque Ele é o verbo que se fez carne. Então, isto daqui se fez carne um dia e habitou entre nós, Jesus. Então, amados, Jesus, ao nascer de uma semente incorruptível, ele nasce sem pecado. Por isso que ele foi nosso substituto na cruz, porque o homem não conseguiu ser obediente a Deus. A lei não foi possível o homem obedecer toda a lei. Não existia nenhum justo sequer, e não existe até hoje. Mas precisava de um homem justo, então. Então Jesus vai até a cruz no nosso lugar. Ele se tornou homem para nos substituir naquilo que nós não poderíamos fazer por causa da queda. Então se torna necessário nascer também igual a ele de uma semente incorruptível. Então, quando nós falamos de novo nascimento, nós estamos falando do nascimento de uma incorruptibilidade em nós, através, naquele momento que você creu no Senhor Jesus Cristo. Você não viu ele ser crucificado, você não viu ele ser ressurreto, mas você creu. E no momento que você creu, o Espírito Santo veio habitar em você. Então agora, se você caminhar segundo os princípios de Deus, o Espírito Santo então vai colocar essa semente de incorruptibilidade e vai transformar a sua vida, libertando você do velho homem que dominava sobre a tua vida. Então, após o batismo de Jesus, ele começa, juntamente com os seus discípulos, a dar o exemplo a eles e também um exemplo a nós, ou seja, de como nós devemos nos portar como pessoas renascidas. Então, tudo que nós queremos saber da nossa vida cristã, tudo que nós almejamos na nossa vida cristã, nós temos um modelo. Nós olhamos para Cristo. Nós olhamos para a maneira como Ele é, para a maneira como Ele se comportou, para a maneira como Ele viveu, como Ele se relacionou com o Pai. E ao nós olharmos para isso, nós temos então um exemplo de como nós também devemos viver. Então ele passa por aflições, Jesus passou por aflições, ele foi perseguido, mas ele não abandonou a missão que Deus havia colocado em suas mãos. Assim como Deus também colocou uma missão para nós de anunciar, de viver e anunciar o Evangelho. Então Jesus cumpre a sua missão, morre na cruz em nosso lugar e nos dá uma vida abundante. Mas após a morte de Cristo na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita. No domingo pela manhã as discípulas vão até o sepulcro e elas encontram ali o túmulo vazio. Um anjo diz para ela que ele não estava mais ali, que ele havia ressuscitado. Então ele aparece aos discípulos, aquele discípulo estava a caminho de Emaús, ele se apresenta a eles, eles não reconhecem, e ele caminha com esses discípulos até a casa deles, e ali eles partem o pão, e no momento que ele parte o pão, eles reconhecem que era Jesus. Jesus então havia recebido um corpo glorioso. Jesus, a Bíblia diz que os discípulos estavam ali reunidos num lugar fechado, e ele se apresentou no meio deles. O corpo dele era um corpo então glorioso. Aqueles discípulos de Emaús, eles voltam para Jerusalém para avisar os outros discípulos, e quando eles chegam em Jerusalém, eles ficam sabendo que Jesus já havia se revelado, se mostrado, aparecido a Simão. Então Jesus aparece aos 11. Eu quero ler esse texto, Lucas 24, 39, 43. Ele aparece aos discípulos, olha o que ele diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho.
Irmãos, é intrigante isso, não é? É algo desconhecido para nós. Como que ele ressuscitou, ele comeu com os discípulos, não é? Ele atravessou paredes para chegar ali, mas ele tinha um corpo diferenciado. O corpo que ele estava usando não era mais aquele corpo que ele tinha antes. Era um corpo glorioso, como a Bíblia nos diz. Então, ele recebe esse corpo e a Bíblia diz que esse corpo transcende. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Imagine a surpresa que não foi para aqueles discípulos, né? Então lhes apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel. E nós temos uma figura aqui, até aqui só, querido. Nós temos aqui uma figura interessante, né? Nós temos aqui um homem de carne e osso, mas com um corpo glorioso, né? Isso é profético para nós. Por quê? É exatamente isso que nós vamos receber um dia depois da ressurreição, um corpo glorioso. Então, quando eu digo que Jesus é o nosso exemplo, ele é exemplo em todas as coisas, não é? Isso é muito profético com relação a nós. E ele diz então que ele enviaria um outro Consolador. E agora nós temos uma coisa diferente. Agora nós temos um homem, ele é assunto aos céus, ele é levado aos céus. Nós temos agora um homem nos céus, e nós temos um Deus na terra, que é o Espírito Santo, que é enviado. Há uma troca. Então o único homem, né? Bom, nós temos outros que foram arrebatados também, né? Mas nos céus, Jesus. O que tudo isso nos ensina, irmãos? Olhando para a nossa história de vida, desde quando você nasceu até o presente momento, do seu futuro, o que isso ensina para nós? No que devemos nos atentar a respeito disso? Qual é o nosso destino através da revelação da vida de Cristo e da sua morte e da sua ressurreição? Ora, se é profético para nós, se ele é exemplo para nós, significa que nós também passaremos por estas coisas. Nós não precisaremos passar pelo sofrimento da cruz, em termos de crucificação, mas passaremos pelo sofrimento da cruz pela negação do pecado, pela negação de nos envolvermos com o mundo e deixar que o mundo nos domine. Então, amados, nós precisamos olhar para nós mesmos e fazer um paralelo a respeito de tudo isso. E quando nós fazemos esse paralelo, nós nos alegramos, porque nós podemos olhar para Jesus como um espelho para nós. Nós podemos olhar e entender que todo o processo de salvação, todo o processo de restauração, de cura, todo o processo de abnegação, de compromisso, todo o processo que passou por Jesus, nós podemos olhar e muitas vezes nós vamos nos ver naquilo. Ainda que muitas coisas nós não experimentamos ainda. Agora veja bem, irmãos, precisamos olhar para algumas coisas. Desde que o pecado entrou no mundo e a morte entrou por causa do pecado, a terra tem sido um vasto cemitério para todos os habitantes. E foi isso que me chamou a atenção. E eu fiquei pensando, amados, na terra como um grande cemitério. Agora vamos desenvolver esse pensamento. Em todas as épocas, em todo lugar da terra, existe uma sentença que tem sido executada. Está lá em Gênesis 3:19. Coloca aí, Gênesis 3:19, para que vocês possam ver que a palavra diz. No suor, foi uma palavra que Deus disse. Primeiro ele falou com a serpente, depois falou com a mulher, depois falou com o homem, depois da queda. E isso ele falou ao homem. Ele diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, desde Adão até os dias de hoje, essa sentença tem sido efetuada. Isso tem acontecido.
não é? Sendo assim, a terra, o fundo dos oceanos estão repletos de ossos de homens, mulheres e crianças. Agora imagina a quantidade. Eu não fiz conta, porque não dá para fazer conta, eu acho que eu não teria condição de fazer. Mas tudo começou com um casal, eles se multiplicaram, Adão e Eva, e certamente é difícil dizer quantos são os filhos de Adão, né? Imagina quantas nações diferentes em nosso globo, contém milhões de pessoas em uma só geração. Agora imagina 6.000 anos de gerações, todas essas pessoas sepultadas na terra. Todas essas pessoas sepultadas na terra. Pensem quantas crianças mal conheceram a vida e partiram. Pensem em quantos jovens pereceram. Pensem em quantos idosos pereceram durante esta caminhada. Isso vai mostrar para você certamente uma grande multidão, incontável. Eu fico pensando se a posteridade de Abraão, no filho Isaque, faria dele nações como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Imagine todos os patriarcas, Adão, Noé. Amados, mas o que foi feito dessas pessoas? O que foi feito dessas pessoas? Elas tornaram a terra o seu elemento original. Então o que a Bíblia diz? Que quando a pessoa morre, o corpo, o pó, volta para o pó, a alma e o espírito volta para Deus. Volta para Deus. Então todos estes que nós falamos aqui, eles foram sepultados na terra, exceto esta geração que nós estamos vivendo. Mas acontece que ao mesmo tempo estamos caindo um após outro, em rápida sucessão. Vocês estão entendendo, amados? Não é? Então as pessoas voltam ao pó por morte natural, voltam ao pó por doenças, voltam ao pó por tragédias, voltam ao pó por causa de terremotos, voltam ao pó por inúmeras situações. Agora pense, irmãos, neste pó para onde voltaram, ali existem homens que usaram coroas, ali existem mendigos, ali existem poderosos, heróis, conquistadores, os Sansões, lá estão eles insensatos, lá estão eles inativos, lá estão eles impotentes, incapazes, não foram capazes de repelir aqueles que os devoraram. Lá estão sábios, lá estão os instruídos, estão podres, impotentes, tanto quanto os tolos. Isso nos mostra que todos nós passaremos, se Jesus não voltar a nos levar arrebatados, todos nós passaremos por isto, quando olhamos para trás em todas as gerações. Agora, amados, lá também se acham nossos amigos, lá se acham os nossos companheiros, lá se acham, às vezes, nossos pais, nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nossos parentes. Todos foram para este lugar. E a pergunta que nós fazemos, e é isto que nós queremos entender nesta noite, e eles ficarão ali para sempre? Irmãos, e quando eu fui estudar isto, algumas coisas saltaram aos meus olhos. E eles ficarão ali para sempre, esse corpo que foi feito de uma maneira tão gloriosa. Amados, o corpo humano é uma das coisas mais perfeitas que existe no mundo. Por que Deus daria esse triste fim a todos eles? Será que esses extensos, milhares, bilhares de seres de ossos secos poderão voltar a viver? Diga assim para Deus: nada é impossível. Então, olha, irmãos, abra sua Bíblia em João 5, 28 e 29. Deus pode fazer tudo de novo.
João 5, 28, 29 diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, diga todos, os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Irmãos, todos, isso é importante. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Existem algumas dificuldades teológicas, entendimentos teológicos a respeito da primeira e segunda vinda, a primeira e segunda ressurreição. Mas nós não vamos ater a isso, porque alguns teólogos dizem que no momento da vinda de Cristo, quando a igreja será arrebatada, somente os cristãos ressuscitarão, os outros será lá em Apocalipse 20, né? Fala da segunda ressurreição. Mas esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito claro, né? Ele diz que todos sairão do sepulcro, só não fala se é no mesmo dia ou não, mas não é isso que nós queremos ver. E para que fim sairão? O texto diz que duas coisas diferentes acontecerão. Uns ressuscitarão para a vida e outros para a condenação. E qual que é a base para essa distinção, amados? Ou qual é a diferença entre os que receberão tal destino? A resposta está no próprio texto. Os que fizeram o bem para a vida e os que fizeram o mal para a condenação. Então o texto diz que os que estão sepultados ouvirão a sua voz. A voz do Filho de Deus aqui provavelmente seja o som da trombeta do arcanjo quando tocar. E essa chamada despertadora desses inquilinos do sepulcro, né, está revelada em 1 Coríntios 15, a partir do verso 51. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Quando a Bíblia fala de dormir, está falando de morte, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Diga assim: todos. Isso que eu quero que você entenda. Todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Uau! Que coisa tremenda aqui. O que é que está dizendo, amados? Que convém que aquilo que tinha uma natureza corruptível, porque recebeu uma semente corruptível, tem que ser transformado por uma semente incorruptível. Então, é importante nós entendermos que convém que que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade. Ou seja, todos serão transformados. Agora, isso aqui é uma coisa que Deus falou no meu coração. Se tiver alguma teologia diferente disso, depois vocês podem conversar comigo, mas é o entendimento meu. Aquele corpo glorioso que Jesus recebeu é o corpo glorioso que todos receberão. Ouviram isso? Todos, crentes e não crentes. Uau! Você já sabia disso? Crentes e não crentes. Aguardem, nós vamos falar sobre isso já já. Então, amados, essa é toda a diferença. Eles ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa palavra tem também lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 16. Ali, está ali.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nesse texto é que se é colocado que somente os que estão em Cristo. Então nós precisamos entender que através desta palavra, antes que os vivos sejam arrebatados, vamos supor que se Jesus voltasse nesse momento, agora, o que aconteceria? Os filhos de Deus que estão vivos seriam arrebatados e encontrariam com Jesus na glória nos céus, nas nuvens, juntos já com aqueles que foram antes de nós, que eles seriam ressuscitados primeiro. Então eles seriam ressuscitados com um corpo glorioso e nós seríamos transformados. Até aí, ok? Ok? Não é? Então, essa é a diferença. Eles serão ressuscitados primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, receberemos um corpo glorioso. Então todos subiremos juntos para o julgamento. Para o julgamento. Amados, percebam a majestade desse terror que vai ser universal. Os mortos aguardando a sua chamada, outros vivendo os seus prazeres sensuais, outros gastando a vida para conseguir fama, dinheiro, comendo, casando e dando-se em casamento, como diz a Bíblia, outros descuidados nas suas preocupações quanto à eternidade, enquanto que um fato terrível pode acontecer, tanto se estiver vivo pelo arrebatamento, quanto se morrer, porque será ressuscitado para julgamento. Outros, porém, estarão buscando a Deus. Outros, porém, estarão orando, buscando a palavra, buscando conhecimento de Deus, não é? E que surpresa será para o mundo descuidado quando isso acontecer? E se acontecesse nesse momento, em que termos nós ficaríamos aqui? Quantos de nós subiríamos para o Senhor? E o texto diz então que todos os que estão no sepulcro, essa voz, esse chamado, atingirá as pessoas do gênero humano, nenhum deles poderão tapar os seus ouvidos, todos, sem exceção alguma. Os que vivem serão transformados, levados transformados, os mortos transformados ao soar da trombeta. O pó que outrora estava vivo e formava um corpo humano, quer esteja naquele momento voando no ar, quer esteja no fundo do oceano, quer esteja vegetando na terra, vão ouvir o chamado da nova criação. Todos vão ouvir o chamado da nova criação, e a Bíblia diz que todos sairão, haverá um rebuliço na terra. Haverá um rebuliço na terra. Às vezes nós pensamos no evento do arrebatamento, e quando nós pensamos no evento do arrebatamento, nós pensamos o seguinte: você imaginou um avião que está sendo pilotado por um cristão, e ele é tirado? Um ônibus está sendo pilotado por um motorista que é cristão e ele é tirado? Os motoristas estiverem dirigindo naquele momento e forem tirados? A quantidade de acidentes será um caos, será uma loucura, quando os vivos forem levados. Agora, amados, nós precisamos imaginar também como seria a ressurreição de todos os mortos de todas as épocas. Como seria? Isso nós precisaríamos imaginar. Como seria? Será que eles provocaria abalos, terremotos na terra? Pela quantidade? Não é? Amados, isso são suposições, não é? Então, amados, o seu pó, o meu pó, serão reanimados e reorganizados, como na visão de Ezequiel, os ossos secos. Então, os nossos ossos, nossa carne, os nervos, tudo se ajuntarão e nós receberemos um corpo glorioso, incorruptível, sem
as sementes da doença, sem a tendência do pecado, porque não haverá dor, não haverá lágrima mais. Então nós receberemos um corpo glorioso, onde nós não teremos malícia no nosso olhar, nós não teremos desejo de pecar, de fazer coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque nesse momento nós seremos atingidos pela incorruptibilidade. Hoje nós temos essa semente dentro de nós, que é a presença do Espírito em nós. Mas quando acontecer isso, essa semente se tornará realidade, ela brotará em nós, e brotará num corpo novo, num corpo glorioso. Então esse pó que nós somos hoje, que voltará para o pó, ou será transformado em um corpo glorioso, e esse corpo ele glorificará a Cristo, um corpo perfeito, não mais pó, mas uma sublime perfeição, veja Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. E 1 Coríntios, nós já lemos só o verso 53, que fala sobre a incorruptibilidade, não precisa colocar. Então nosso corpo poderá suportar o peso da glória de Deus. Irmãos, se nós, exemplo de Moisés, que conseguiu chegar perto da glória, o Senhor falou para ele: Moisés, fica na fenda da rocha, eu vou passar por você, mas você não pode me ver, porque esse corpo de pó, que vai voltar ao pó, ele não consegue suportar a glória de Deus. Mas o corpo glorioso vai poder ver Deus face a face, vai poder estar na presença dele. Isso faz toda a diferença. Então nós não teremos mais inclinação para nada que não seja santo. Nada, absolutamente nada. Agora você pode perguntar: e os corpos? Talvez essa pergunta esteja na sua cabeça aí, daqueles que não serviram a Deus, como fica? Esse que é o grande desastre. Os corpos dos ímpios também serão aperfeiçoados, transformados, para suportar o terror eterno da condenação. Assim como o nosso corpo não suportaria a glória de Deus, o corpo também dos ímpios, que não aceitaram a Deus, que não viveram para Deus, não suportaria a condenação, o fogo do inferno. Para que eles possam viver eternamente com esse corpo que suporta, para que eles possam viver em sofrimento, eles receberão um corpo glorioso. Por isso que a Bíblia diz que todos serão transformados. Todos serão transformados. Eu não vou perguntar qual lado você quer estar, não é? E eu fico imaginando então, amados, o povo de Deus reunido, uma multidão incontável, publicamente absolvida, recebida no reino que está preparado por Deus desde a fundação do mundo. Amados, agora preste atenção, o mundo está morrendo à nossa volta. Essa sucessão de gerações está passando, e nós não podemos ficar descansados à vontade nesse mundo, enquanto muitos estão indo para a eternidade sem Deus. Nós precisamos despertar para isso, precisamos acordar para a justiça, precisamos acordar para a chamada do Evangelho, precisamos acordar, porque a última trombeta, irmãos, quando tocar para nos chamar, nós precisamos estar prontos. Precisamos então, amados, saber que Jesus é o nosso maior exemplo. Então, amados, preste atenção. Hoje nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor. E aqui tem elementos, né, que quando Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Fazer o quê? O pão representa seu corpo, o vinho representa o seu sangue derramado. Sabe qual era
qual a intenção, imagino eu, de Jesus naquele momento? Era que nós não perdêssemos a confiança de sabermos que o nosso corpo também, assim como o dele foi desfeito, assim como o sangue dele foi derramado para que nossos pecados fossem perdoados, nós também passaremos por isso. Ou seja, nós precisamos olhar e saber que assim como houve morte na cruz, precisa haver morte das nossas vidas também na cruz. Então a ceia, irmãos, ela é profética para nós. Ela diz: com o meu corpo partido, com o meu sangue derramado, você pode ser transformado num corpo glorioso para viver comigo a vida eterna. Foi por isso que ele disse: do fruto da vide eu não tomarei mais, até que eu possa, lá na glória, junto com vocês, celebrar as bodas do Cordeiro. Irmãos, o que essa palavra nos traz nessa noite? Essa palavra nos traz que esse momento não é um momento só de nós olharmos para o sofrimento de Cristo. É para nós olharmos para o sofrimento de Cristo que foi no nosso lugar. Essa que é a grande questão. A nossa salvação, o fato de nós termos vida eterna com Deus, de recebermos um corpo glorioso, não nos foi dado de graça. Eu não estou falando da graça da salvação, eu estou dizendo do sofrimento que Cristo teve que passar para que a graça nos alcançasse. Para Ele não teve graça, para Ele não teve misericórdia, e a misericórdia que deveria estar sobre Ele não esteve para estar sobre nós. Então por isso que a ceia não é um momento qualquer da vida da igreja. A ceia aponta para a eternidade. A ceia aponta para Jesus, para a obra da cruz. A ceia, amados, é para você saber que se você já está em Cristo, você não morre mais. Aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Então, irmãos, quando nós olhamos para a morte de um justo, quando alguém da sua família parte para a eternidade com Deus, você não vai ficar feliz, irmão, porque a dor da separação vai lhe machucar. Mas se você tiver esperança, porque você pregou o evangelho a ela, porque você levou ela a Cristo, você vai ter a esperança de viver a eternidade junto. E muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo baseado nos nossos interesses. Nós estamos vivendo um cristianismo voltado para nós mesmos. E bem-aventurado, felizes são aqueles que têm essa esperança. Irmãos, é muito difícil quando você tem que falar num velório onde a pessoa não é salva. É muito difícil. Uma vez eu fiz um velório de uma pessoa que tirou a vida. A vontade que dá, irmãos, no momento é falar para a família: olha, vocês falharam. Vocês falharam. Porque nós estamos vivendo a nossa vida, vamos levando a vida. Mas nós não paramos para pensar na eternidade. Por isso que o sábio Salomão, ele disse: é melhor você estar no lugar onde há luto, onde há festa. Porque na festa você não pensa, você não raciocina, você não faz uma introspecção. Mas no lugar onde há luto, você olha e você fala: bom, um dia eu posso estar nessa posição. Então, amados, nós não devemos temer a morte. Porque se você está em Cristo, você não morre mais. Simplesmente, aquilo que é corrupto da sua vida vai perecer, vai voltar para o pó, e a semente de Deus vai ser plantada numa terra.
E quando a semente brotar, vai brotar um corpo glorioso para viver com Deus na eternidade. Agora, nós pensamos que tudo isso é automático. Eu aceitei a Jesus, isso já vai acontecer automaticamente. Irmãos, conhecer a palavra, santificar a vida, viver em oração. Sabe por quê? 70, 80, 90 anos, comparado com a eternidade, é menos que um átomo. É muito pequeno. E às vezes nós pensamos que servir a Deus, estamos perdendo algo. Nós estamos ganhando o que é mais precioso. O que é mais precioso de todas as coisas. E assim como Ele, ao toque da trombeta, receberemos um corpo e reinaremos eternamente com os santos. Eu espero, irmãos, que nenhum daqueles que estão aqui e daqueles que nós amamos receba um corpo glorioso para condenação. Nenhum. Mas se eu sei disso, se você sabe disso, cabe a nós lutarmos pela salvação. Em primeiro lugar a nós, batalharmos pela nossa salvação e pela salvação daqueles que nós amamos. Por isso nós precisamos comer do pão e beber do vinho para nos lembrar da morte e ressurreição de Cristo, porque isso é um ato profético para nós. E isso serve então, irmãos, para nós não nos esquecermos de batalhar pela causa do Evangelho. Nós precisamos batalhar por esta causa, não religiosamente, mas como cidadãos dos céus. Irmãos, Deus não quer religiosos, Deus quer filhos amados que se relacionam com Ele e que abraça a missão dele, porque o nosso exemplo é Cristo. Jesus, o que ele dizia, que a vontade dele, a comida dele, era fazer a vontade do Pai. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Não é a sua alimentação? Tanto é que você faz 3 vezes por dia, né? Ou 4, ou 5. Pois é, ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Agora nós queremos corpo glorioso, viver a eternidade, nós queremos todas as benesses do reino, queremos e temos direito, mas existe a outra parte que nós precisamos fazer, né? E às vezes você está preso aí em coisas, emaranhado em coisas do mundo, te prendendo, e a qualquer momento você pode ser ceifado, ou pelo arrebatamento, ou não, ou pela morte. E o que você vai fazer com a sua eternidade? Lá na parábola do mendigo e do Lázaro e do rico, um estava no Hades, outro no seio de Abraão, no paraíso. E ele disse: Senhor, pede para alguém molhar a mão na água e passar na minha língua, porque eu estou em tormento. E o que ele disse? Não tem jeito, existe um abismo entre nós. Ele falou: então pede para que alguém vá à terra e avise os meus irmãos que eu tenho mais 5 irmãos que estão vivendo do jeito que eu vivia, e eles vão vir para este lugar. Peça para que alguém vá lá. E Abraão disse, pai Abraão disse, a figura de Deus, diz: olha, ainda que eu ressuscitasse um morto, isso seria impossível. Lá tem os profetas, eles que os ouçam. Então o evangelho precisa ser pregado. Compreende, irmãos? Não tem jeito de uma alma penada voltar para você pregar o evangelho para ela. Não tem jeito. Tem que ser enquanto está vivo, enquanto está respirando, para que possa receber a semente do corpo glorioso, que é o Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo? Então nessa noite, amados, quando você participar desse momento da ceia, não faça como uma religiosidade. Entenda que isso é profético na sua vida. Isso está falando de morte, que alguém morreu para que essa incorruptibilidade alcançasse a tua vida. É o teu mestre, o teu Senhor, o nosso mestre, o nosso Senhor,
que morreu na cruz por nós. Amém? Pessoal do louvor, por favor. Nós vamos servir a ceia então, queridos. Eu queria que o pessoal que vai servir, as equipes possam vir aqui, por favor. Vamos fazer como nós temos procedido, amados. Você pode vir, pega o seu pão, o seu cálice e volte ao seu lugar. Depois todos comeremos e beberemos juntos. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você pode vir. Aqueles que estão nos visitando, que são batizados em Cristo Jesus, estão em plena comunhão com suas igrejas, podem participar conosco. Será uma grande alegria repartir com você, porque você também faz parte do corpo de Cristo na terra. Há
Todos foram servidos, queridos. Se alguém foi servido, queridos, nós vamos passar um vídeo agora. Esse vídeo não é para mexer com as suas emoções, é só para nós valorizarmos esse momento, ok? Então, antes de você comer mesmo em pé, é rapidinho, uns 4, 5 minutos, vamos assistir esse vídeo e depois nós vamos comer do pão e beber do vinho. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou,
ressuscitou, ressuscitou. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando juntais, comei e esperais uns pelos outros. Senhor Jesus, nós queremos fazer parte, ó Deus, como igreja, desse propósito eterno, que começou lá na cruz. Na verdade, começou antes da fundação do mundo, mas o Cordeiro já estava preparado. Deus, Espírito Santo, nos leve a esse lugar, Pai, de compromisso, de santidade, esse lugar de cruz, e nos afaste de um evangelho falso, raso. Nos afaste. Nós queremos fazer parte daquela multidão incontável que se dobrou diante de Ti. Mas nós não queremos somente que essa esperança possa produzir isso um dia na nossa vida. Queremos já nos dobrar hoje. Queremos já nos curvar hoje. E queremos já experimentar da incorruptibilidade através da presença do Teu Espírito em nós. Então, Senhor, alcança-nos com Teu amor, a Tua graça, e faz de nós um povo que Te sirva com inteireza de coração, em verdade. Ajuda-nos a discernir o corpo. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, eu vou estar orando e depois, encerrando já, e você pode comer e depois trazer aqui o teu cálice. Obrigado a Deus por esse tempo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que não seja em vão, Senhor, tudo que o Teu Espírito tem dito à igreja. E agora, Pai, nós levantamos as nossas mãos e nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim nós abençoamos, Pai, teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Comei do pão e bebei do cálice, então, na liberdade do Espírito. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Irmãos, hoje é aniversário do Rafael, do Rafa. É aniversário da Vera Lu também. Vera Lu tá aí.